Ô professor, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, a Débora estava contando para a gente um pouquinho sobre esse conflito, esse novo conflito, aí, essa tensão entre Israel e a faixa de Gaza, né, que teve inclusive a morte ali, foi depois da prisão, né, de um me ajuda aqui, Débora. Foi uma prisão de um militante, né, na Cisjordânia, inclusive um militante palestino ali na Cisjordânia. E aí, no final, depois dessa prisão na segunda-feira, o Hamas, claro, quis ali, de alguma forma, responder, fazendo alguns bloqueios, já proibindo que a população passasse ali para Israel e também já ameaçando contra-atacar, né? Inclusive, atacar a própria cidade, bombardear Tel Aviv. Essa tensão vinha durante toda a semana e aí, como a semana inteira a população lá de Gaza permaneceu bloqueada, Israel, então, começa a bombardear a região de Gaza e atingindo um prédio onde, nesse ataque dessa sexta-feira, morreu um líder jihad, né? Então, aí o Hamas agora está respondendo, ou seja, se escalando mais uma vez as tensões, né, entre essas duas regiões ali no Oriente Médio. É uma história que não começa agora, né, professor? Isso já se arrasta há um bom tempo e envolve muito mais essa questão de ideologia religiosa e de política de espaço, né? Sem dúvida, né? Quando nós temos de falar sobre a situação Israel e Palestina, né, lembrando um programa infantil da televisão brasileira dos anos 90, é o Senta que lá vem a história, né? Porque aí nós temos que recordar todo o processo de migração de população, principalmente judaica, desde o final do século XIX, ali na região da Palestina, que até então era uma região do antigo Império Otomano, depois passando pelo uso dessa região, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, todo o contexto de formação do Estado israelense em 1948. Né? E um dos grandes problemas na formação do Estado israelense foi não só a ausência de reconhecimento pelos estados que estavam ali no entorno, como a própria questão da definição do território de Israel em relação a uma eventual Palestina. Né? Hoje nós falamos de um Estado da Palestina, mas durante muito tempo a Palestina não era nem reconhecida como um Estado. Né? Quando se falava da Palestina, geralmente se referia ao órgão que a representava, que era a Organização para a Libertação da Palestina. Né? E nós tivemos ali diversas guerras que reconfiguraram desde então toda a questão do território. Nós tivemos em 1967, 1973, né? Existe uma política por parte de Israel de ocupar determinadas regiões, principalmente na Cisjordânia, né, aumentando ali o espaço de Israel, buscando aumentar áreas, né, que eventualmente impeçam o avanço dos seus antagonistas, o que é muito complicado em termos de direito internacional. Quando olhamos esses atos, por exemplo, isso está dentro do campo do chamado direito internacional humanitário, que é o direito que cuida dos conflitos armados. Agora, o direito internacional humanitário ele tem duas ramificações. Uma que chamamos de direito internacional humanitário aplicado a conflitos internacionais e outro conflitos internos. Quando olhamos a questão envolvendo Israel e Palestina, dependendo da área, é muito difícil dizer se estamos diante de uma situação de conflito internacional ou de conflito interno por conta da sobreposição das reivindicações territoriais.